Você acha que a fake news atrapalha o trabalho da ciência? Não atrapalha a ciência em si, né, Cauã? A ciência continua sendo feita da melhor maneira possível, mas acho que atrapalha muito a compreensão da ciência do que o público tem, né, que as pessoas têm. Isso que é o mais grave, porque isso coisa que a gente está vendo o tempo todo agora na pandemia, por exemplo, essa coisa de ficar medindo temperatura no pulso em vez de medir temperatura na cabeça, né? O pessoal acha que vai fazer mal para a glândula no cérebro. E não tem base nenhuma. É um negócio aparentemente inofensivo, só vai dar uma medida meio errada às vezes da temperatura. Mas pode ser muito, muito pior, assim, porque as pessoas, em vez de procurarem a informação correta e agir com base na informação correta, elas ficam presas em boatos que circulam na internet, né? Principalmente o WhatsApp hoje em dia. Então, a dica principal, assim, é sempre tente checar a informação que você está recebendo, né? Se você não sabe exatamente quem falou, onde falou, que maneira aquilo foi passado, se é só alguém encaminhando uma coisa do nada numa rede social ou no WhatsApp, cara, desconfia, não cai nessa, porque o resultado pode ser muito pior. Nesse mundo, com a difícil realidade, a ficção científica pode ajudar a desviar-nos um pouco das dificuldades? É engraçado isso, né? Nem sempre a ficção científica tira a gente da realidade difícil. Às vezes ela é feita justamente para pensar a gravidade da situação que a gente está, né? As distopias, né? As histórias pós-apocalípticas, né? Tipo 1984, ou mesmo Jogos Vorazes, ou o Conto da Aia, que fez muito sucesso esses tempos. Tantas outras, né? Mad Max, elas na verdade fazem a gente mergulhar diretamente nas coisas terríveis que a gente tem hoje e até piorando um pouco, ou até muito a situação em relação ao que a gente tem hoje. Acho que o papel, seja da ficção científica, seja da fantasia, né, coisa tipo Senhor dos Anéis, não é fazer a gente fugir, mas de repente mostrar alternativas, mostrar que mesmo diante de ameaças terríveis a gente não é impotente, a gente tem o dever e a capacidade de repensar a nossa vida, o nosso mundo e tentar fazer alguma coisa. Acho que isso é o mais importante desses gêneros e mostrar também tanto as ameaças que existem hoje, o que vai acontecer se elas forem multiplicadas, ou mesmo o potencial do que a gente pode fazer de bom também, eu acho. Mesmo com o avanço das tecnologias, como que teorias como a da Terra plana ganham adeptos? Cara, essa pergunta realmente é muito complicada. Existem duas razões aí, eu acho. Uma é que as pessoas têm essa necessidade, às vezes, de mostrar que elas não são enganadas, né? Que elas conseguem procurar os verdadeiros motivos, as verdadeiras razões por trás do mundo ser como é, e aí só que elas fazem isso sem realmente olhar as evidências, os fatos, os dados, e para se diferenciar até dos outros, elas acabam entrando nesses grupos esses fechados de gente que compra conspirações, que acha que o mundo tem uma coisa por trás sendo controlada, controlando as pessoas, controlando a humanidade. Esse é um ponto. E outro ponto que a gente tem visto muito, infelizmente, no caso da Terra plana, é o fundamentalismo religioso. Infelizmente, né? Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou católico, acredito em Jesus e tudo mais, mas a gente vê no caso da Terra plana que muita gente, com base numa interpretação literal da Bíblia, ou seja, olhando aquele texto da Bíblia dizendo que aquilo tem que ser exatamente igual ao que está escrito sem tirar nem pôr, o que é meio bobagem, porque para começar aquilo foi traduzido, poucas pessoas estão lendo hebraico e grego para ler a Bíblia, mas tudo bem. A pessoa, com base naquilo, vai achar que então que a Terra é plana, sendo que dá para interpretar aquilo de várias maneiras. Então, esse elemento, justamente, do fundamentalismo religioso tem sido importante também, tanto fora do Brasil quanto aqui. Acho que são esses dois fatores principais. Bom, conte-nos um pouco sobre a tradução, né, de Tolkien. Falar um pouquinho do meu trabalho com a tradução do Tolkien, então, é super legal, uma das coisas que eu estou mais me divertindo, mais tendo prazer, alegria de fazer, assim, disparado, que é, em alguns casos, traduzir de novo livros que já existiam em português, como O Hobbit e o Silmarillion, que são bem clássicos do Tolkien e tal, mas que a gente achava que a gente poderia melhorar, poderia fazer
uma coisa com uma linguagem mais próxima do que o Tolkien usava no original, principalmente no caso do Silmarillion, que é uma linguagem bem medieval, assim, ou talvez lá do Renascimento. Quem lê o Camões, por exemplo, em português, tem um pouco da ideia do que eu me inspirei para fazer. E tem muito livro dele que não tem em português ainda e a gente quer trazer para as pessoas. É uma riqueza muito grande, né? Além da complexidade do mundo dele, são textos muito bonitos e muito inspiradores. Eu acho que vai ser um legado muito bacana para deixar para as pessoas aí. É bom ou ruim preferir e ter interesse por obras estrangeiras, ignorando muitas vezes a cultura local? Acho que assim, importante sempre, como tudo na vida, é o equilíbrio, né? Você valorizar um autor estrangeiro não quer dizer que você está desvalorizando a sua língua original, a sua cultura, o seu povo, porque seja na literatura, seja na própria ciência também, o mais importante não é você ficar só com o estrangeiro ou só com a sua cultura local, mas você saber fundir as duas coisas, você saber absorver influências, absorver ideias, para enriquecer o que você tem e depois poder mandar o que você tem para fora, né? Então, as duas coisas têm que caminhar juntas, e a hora que você olha para as literaturas, pelo menos de línguas europeias como a nossa, né? Tudo está muito conectado, tudo está muito dialoga, tá muito próximo, embora as coisas aconteçam em ritmos diferentes. Então, acho que é bom você ter um pé em cada canoa e saber navegar pela nossa cultura e pela cultura estrangeira com a mesma desenvoltura. Isso não desvaloriza a sua cultura local, mas enriquece e ajuda ela a falar com um mundo muito maior que está aí fora, né? Acho que é por aí. Bom, dentro do ambiente escolar, o que falta para os estudantes gostarem de estudar? O que falta para os estudantes gostarem de estudar, cara, isso se eu soubesse essa fórmula mágica, eu resolvia muita coisa no mundo, né? Putz, bem que eu gostaria de saber, assim. Mas não sei, o que eu tenho na minha cabeça, eu sou suspeito porque eu sempre gostei de estudar, né? Embora eu tivesse dificuldade com algumas coisas como matemática ou física, mas em geral me dava bem e gostava do que eu fazia. Mas acho que talvez sejam duas coisas. Eu gosto de falar duas coisas, como vocês viram. Por um lado, eu acho você mostrar a relação daquilo com a vida do aluno, né? E de fato, embora a gente não ache, tudo que a gente aprende, ou muito do que a gente aprende na escola tem sim uma relação, um impacto para entender o nosso mundo e para agir com a cabeça bem formada no nosso mundo, né? Por que serve esse negócio de DNA? Pelo menos para você saber, se você tiver que fazer um teste de paternidade um dia, onde você vai estar entrando, né? Ou por que serve saber o que é um vírus? Por exemplo, para você não tomar antibiótico quando você está com uma infecção viral. Não adianta nada você tomar antibiótico, se for uma bactéria. E por aí vai, né? Acho que se a escola conseguisse aumentar mais esse elo entre o que tem no dia a dia das pessoas e o que as pessoas aprendem, seria uma coisa boa. E acima de tudo, a aventura de conhecer coisas novas, de entender como o mundo funciona, mostrar como isso pode ser fascinante, intrigante e mexer com a cabeça da gente, ampliar a cabeça da gente.